Bem-vindos ao curso Jaguar. Nesta aula, gostaria de focar no ataque DOS, ou conhecido também como Denial of Service. Ele é, na verdade, uma negação de serviço. Este serviço é qualquer coisa que esteja na internet, seja uma aplicação ou qualquer tipo de recurso que seja publicamente acessível. Não importa se é um blog ou mesmo o site do governo, todo mundo tem o risco de sofrer com os ataques de Denial of Service. A principal função do DOS é negar o serviço. Negar o serviço nada mais é que interromper todo o funcionamento do seu alvo. Existem alguns tipos de DOS, mas os mais usados são estes três aqui. Temos aqui o Buffer Overflows. Esse tipo de ataque está relacionado com o buffer do servidor. O buffer é meio que uma região que o servidor armazena alguns dados temporariamente, até esses dados serem transmitidos para outros lugares. Então, nesse ataque, o atacante envia mais dados do que o buffer pode armazenar. E isso causa uma falha no sistema, e essa falha ela pode abrir algumas determinadas brechas para executar alguns códigos maliciosos, ok? Temos o segundo tipo de DOS, que é o ataque dos amplificadores, ataque por amplificação. Esse tipo de ataque usa servidores intermediários. Esses servidores intermediários, eles já estão vulneráveis e eles já estão na mão do atacante. Então, o atacante usa estes servidores intermediários para ampliar o tráfego do seu alvo. Isso vai gerar uma resposta maior do que a solicitação original pode suportar. O terceiro tipo, é também o mais famoso, é o consumo de recurso, o DOS por consumo de recurso. Este é uma tentativa de esgotar os recursos do alvo. Tipo, esgotar o buffer. O buffer, ele fica na memória RAM. Então, este tipo de ataque vai esgotar a memória RAM, vai enviar mais dados que o buffer pode suportar. Também tem de alta carga da CPU, alta carga de processamento. Temos de espaço de disco. Temos até mesmo o excesso de carga que nós podemos enviar de largura de banda. Também o atacante pode enviar algumas solicitações excessivas ou, algumas vezes, podem enviar mal formadas. Aí o alvo simplesmente irá esgotar de uma forma ou outra. Esse ataque tenta esgotar, como ele já fala, todo o poder de processamento do seu alvo. Esse tipo de ataque está cada vez mais comum e vemos, ou você provavelmente já viu, muitas vezes, que este ataque aparece em notícias, ou mesmo percebemos que alguns sites ou serviços estão cada vez mais comuns e indisponíveis no momento. Não que todas as vezes que caia o servidor é o DOS e o DDoS em ação, mas está cada vez mais comum. Vamos falar de um exemplo. Vamos dar um exemplo. Temos aqui um computador e um servidor rodando uma aplicação web do site Netcat Shop. Quando você acessa este site, você faz uma solicitação. E esta solicitação ou comunicação irá consumir alguns recursos do lado do servidor. Como tinha comentado, estes recursos que são utilizados são o processamento, que é feito pela CPU, a memória RAM para armazenar dados temporários, o espaço de disco e tem alguns outros, tipo a largura de banda, etc. Mas vamos focar nestes três aqui: CPU, memória RAM e espaço de disco. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se tivermos 4 pessoas, vamos dar um nome: o Luiz, o Martins, o Davi e o Pedro. O Luiz e o Pedro estão acessando o site no celular e o Martins e o Davi em um computador. Estas pessoas fizeram uma comunicação com o servidor e cada uma fez o servidor usar o seu poder de processamento, a sua memória RAM e o seu espaço em disco. O servidor
está limitado a este seu poder de processamento. Então, vamos lá, o servidor só consegue que 4 pessoas acessem ao mesmo tempo. Se uma quinta pessoa quiser acessar o servidor, ele irá começar a ter uma sobrecarga, ok? Então, este é simplesmente a utilização do Denial of Service. Estamos usando uma limitação do servidor e, com isso, atacamos com DOS. Então, imagina o site do McDonald's. É simplesmente impossível que o site do McDonald's, que esteja com o servidor no Brasil, hoje possa suportar milhares e milhares de pessoas acessando ele ao mesmo tempo, consumindo todos os seus recursos. Esta é a premissa. Está em tudo que pode ser acessado, não é ilimitado. Existem algumas tecnologias que podem regular isso, mas não existe um processamento infinito. Existe sim um limite de processamento de certas quantidades de usuários acessando. Então, nenhum site do governo, nenhum site de hospedagem, nenhum site McDonald's ou qualquer outra coisa tem infinita capacidade de processamento e todos têm uma limitação. Então, resumindo o ataque DOS, é isso. Vários usuários realizando várias comunicações e cada comunicação desta tem um pacote. E o servidor pega este pacote e começa a processar. Usa a memória RAM, usa o CPU, usa o espaço em disco e também ele utiliza, é claro, a largura de banda. E milhares destas podem derrubar o servidor. Agora vem uma coisinha que vocês têm que se atentar. Quando falamos de múltiplos usuários realizando um ataque em um alvo, já estamos falando de outro tipo de ataque. Aí nós já estamos conversando sobre o DDoS. Eu irei falar uma aula mais para frente sobre o ataque DDoS, mas o que vocês têm que saber é que múltiplos usuários já vira DDoS. O DOS não necessariamente é sempre feito por um atacante, algumas vezes é pego despercebido, e algumas vezes você pode também utilizar outras formas. Mas o seguinte do DOS. O ataque DOS, ele pode sim ser feito sem querer. Tipo, um site faz uma grande publicidade, uma grande propaganda no Instagram, no Facebook, no YouTube, e eles não esperavam tantos usuários acessando e acabou que o servidor não deu conta. Então aí sim, houve uma sobrecarga, não necessariamente por um ataque. Ou uma falha de programação que o usuário acessa algum recurso, por exemplo, o usuário determinado vai enviar um comentário e por acaso este comentário que ele está acessando ou a página que ele esteja acessando está com uma falha de programação que está consumindo um recurso exorbitante do servidor que não é necessário. Aí sim é outra forma de sobrecarregar o servidor sem necessariamente ser um ataque. Pessoal, essa foi a aula. Na próxima eu já quero trazer na prática o uso do ataque DOS, é claro, em um ambiente controlado, mas o que eu quero que vocês entendam é que o ataque DOS Denial of Service é um ataque que tem várias formas de ser realizado, mas a mais famosa, como eu te disse, é o consumo de recursos do lado do servidor. Lembra de uma coisa aqui, se você está assistindo até agora. Nenhuma tecnologia tem infinita capacidade de processamento. Existe uma limitação. Por isso que é derrubável os servidores, por isso que muitas vezes você vai acessar determinados sites e eles estão fora do ar. O Netflix, o Google, o YouTube, eles têm um servidor muito grande, muita capacidade, mas empresas não têm esta capacidade, seja por não ter um servidor tão potente, dinheiro para ter um servidor tão potente, ou não ser necessário uma potência dessa, porque pega 1.000 usuários, pega 500 usuários por mês. Então não tem necessidade de pegar
um servidor mais potente gastar mais recursos. Mas isso é uma falha e isso acontece. Então, pessoal, até a próxima aula. Na próxima veremos na prática. Obrigado por assistir o canal e até mais.